bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Olá, amigos, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez, um privilégio trazer a mensagem da Bíblia para vocês. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Te agradecemos por poder estudar a tua palavra, te agradecemos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Oramos, Senhor, pelos idosos, pelos jovens, oramos por aqueles que estão acamados, desanimados, sem esperança. Amado Deus, que este estudo de hoje seja uma bênção para a vida de cada um. Aqueles que ainda não decidiram tomar uma decisão por Cristo, que hoje possa ser o dia da salvação para cada uma dessas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, eu queria agradecer a todas as pessoas que enviam e-mails, que nos escrevem. É sempre muito bom. Você pode nos escrever contando como esse estudo tem influenciado a sua vida, se você tem sido abençoado através deste programa. Este ministério é sustentado através das suas orações, das suas contribuições, e nós também nos alegramos com os seus e-mails. Escreva-nos, ore por nós, envie também a sua oferta, a sua ajuda para este ministério. Bem, este é o nosso último estudo sobre o arrebatamento da igreja. No próximo programa, vamos começar a estudar uma outra profecia bíblica. A pergunta que eu faço logo no início é: você está preparado para a vinda do Senhor? Qualquer estudo sobre o arrebatamento seria incompleto sem a aplicação prática. Uma coisa é saber que Jesus Cristo pode vir a qualquer momento, mas outra bem diferente é estar pronto para o momento de sua volta. Temo que para alguns cristãos, a segunda vinda de Cristo será um golpe súbito. Sua volta os encontrará desprevenidos, despreparados. Acredite em mim, quando eu digo que isto é algo que eu não quero que aconteça comigo, eu estou falando sério. A vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja será repentina, amigo. O tempo exato do retorno de Cristo foi reservado por Deus com um propósito. E deixe-me adverti-lo sobre acreditar nos ensinamentos de qualquer pregador que se atreve a estabelecer um tempo aproximado ou exato da volta do Senhor. Isso é um assunto perigoso. As Escrituras são claras em dizer que ninguém sabe a hora do retorno do Senhor, o retorno para a sua igreja. Depois do arrebatamento da igreja, aqueles que estão na terra terão uma ideia do tempo em que Cristo voltará à terra pela segunda vez. Mas no que se refere ao arrebatamento, é perigoso prever até mesmo um tempo aproximado. Muito bem, sabendo que o Senhor pode vir a qualquer momento, que atitudes e que ações o cristão deve ter que agradam a Deus? O apóstolo Paulo, que cria no arrebatamento, bem como a possível alternativa de morte, escreveu isto em 2 Timóteo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Se estivermos mortos na sepultura ou vivos na terra, no momento do arrebatamento, o fato é que um dia a nossa estadia na terra deverá chegar a um fim. Neste versículo de 2 Timóteo 4, 6, o apóstolo vê a morte bem próxima, pois ele diz a Timóteo que esperava ansiosamente receber a coroa da justiça que o Senhor dará àqueles que amam a sua vinda. O ponto que eu quero ressaltar aqui é este: Paulo verdadeiramente amava a vinda de Cristo e verdadeiramente vivia à luz da vinda de Cristo. Por isso, ele podia dizer: eu estou pronto. Sublinhe estas palavras em 2 Timóteo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Com ênfase na palavra já. Sublinhe aí. Ouvimos alguns falarem sobre estarmos prontos para o fim, mas a questão importante aqui é: eu estou pronto? Será que você, amigo, está pronto? Olha, podemos ter boas intenções e ainda assim não estarmos prontos.
Mas se vivemos na atitude de expectativa, haverá em nós um incentivo urgente de santidade em nossas vidas e uma total dedicação ao serviço cristão. Os cristãos que conheci ao longo da minha vida, cujos corações estavam voltados para o retorno de Cristo, eram e são ganhadores de almas. Eu nunca conheci um cristão carnal, egoísta e mundano cujo coração estava firme esperando a vinda de Jesus. Eu quero que você leia comigo 8 passagens das Escrituras, dependendo do nosso tempo hoje. Eu gostaria que observássemos como se descreve uma vida santa e de serviço cristão em vista do retorno do Senhor. A primeira passagem está em 1 Coríntios 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Olhando o contexto, parece que alguns cristãos de Corinto estavam julgando o ministério e a conduta de Paulo. Ele falou claramente que não era o responsável por isso e não estava preocupado com as opiniões desfavoráveis sobre ele. Este homem de Deus não era influenciado pelo que os outros pensavam dele. Apesar de aprovarem ou reprovarem, ele disse, porque em nada me sinto culpado. 1 Coríntios 4, versículo 4. A sua consciência estava limpa, mas mesmo assim não se justificou a si mesmo a partir da opinião de que ele tinha de si mesmo. Ele disse, quem me julga é o Senhor. O resumo de todo o argumento aqui é que nós não somos capazes de julgar a vida, o caráter e a obra dos outros e nem de nós mesmos. Não devemos ousar nos justificar ou justificar os outros. O Senhor, sim, Ele é o juiz e haverá um tempo para este julgamento, de modo que não devemos julgar ninguém até que venha o Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo disse, o Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Existe uma exortação no texto que diz, não julguem, interrompam com sua prática de julgar, parem de julgar os outros. Quando julgamos os outros, rebaixamos a dignidade do verdadeiro cristianismo, usurpando um direito que pertence única e exclusivamente ao Senhor. Vou citar aqui um parágrafo do Sermão da Montanha, mesmo que isso seja um pouco rejeitado, e ainda assim muito necessário. Mateus 7, começando com o versículo 1. Vamos ler. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui temos um tema de enorme importância e de valor prático. Um homem que acredita que ele está qualificado para o papel de juiz, quanto ao caráter de um outro cristão, tem um grande orgulho e egoísmo. Nós não estamos em posição de julgar quando nós mesmos somos culpados dos mesmos pecados que julgamos os outros. Deus não precisa de nossa ajuda para executar o seu julgamento. Por outro lado, a pessoa que está sempre julgando os outros, ele estará sujeito a tal julgamento. Esta importante exortação deve ter efeito em nós para pararmos de julgar os outros. Há também uma nota de expectativa neste texto de 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo até que o Senhor venha. Ou seja, podemos também esperar julgamento justo em todos os assuntos. Cada um de nós pode esperar um julgamento justo. E por quê? Porque o juiz é onisciente e, portanto, ele conhece as intenções dos corações. À luz disto, não julguemos em nenhum caso. Em João 5:22 lemos, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Finalmente, esse texto nos diz que haverá uma revelação comprometedora quando Cristo vier para julgar e trazer luz e revelar coisas ocultas, e os segredos do coração serão manifestos. Quando o Senhor Jesus vier, ele irá expor as coisas que estavam escondidas porque as trevas as cobriam.
Será o dia em que Deus julgará os segredos dos homens, de acordo com Romanos 2,16? Todos nós somos culpados de fazer coisas erradas em oculto. E ainda que pensemos que fizemos um bom trabalho para escondê-las daqueles que nos rodeiam, Hebreus 4,13 diz: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Em resumo, nada do que fazemos está escondido aos olhos de Deus. Quando o Senhor Jesus vier, todos aqueles velhos esqueletos serão tirados dos seus armários. Você e eu não conhecemos os segredos do coração. Isso se refere às motivações que provocam as ações dos outros. Jesus disse: eu sou aquele que sonda os corações. Deixe-me perguntar uma coisa, amigo. Você está pronto para este dia? Há uma passagem que eu quero ler, está em Colossenses 3, versículos 4 e 5. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Observe as primeiras palavras do versículo 5. Mortificai, pois. A palavra pois nos traz de volta ao que foi dito no versículo 4, onde diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Observe isto: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Em vista do fato de que Cristo virá, portanto, façam morrer aquilo que está dentro da categoria de imoralidade, todo pensamento impuro, toda palavra e ação impura, toda paixão desordenada, todo desejo maligno e a ganância, que é idolatria. Amigo, o Senhor está vindo em breve, então todas estas coisas devem ser destruídas. Que não tenhamos nada a ver com a impureza moral. Paulo mencionava que essas coisas são a maldição de toda a sociedade nesta terra. O cristão é membro de uma cidadania celestial, que espera pelo seu Rei soberano. Portanto, nós que somos salvos devemos praticar a pureza enquanto esperamos o Senhor. Vamos ler agora 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação que se refere aqui cobre todo homem em toda parte, em todos os aspectos. Em todo o Novo Testamento, este é o único lugar onde encontramos a palavra plenamente. A santificação completa é obra de Deus. A plena santidade só pode ser possível através de Deus. O desejo do apóstolo aqui é que os cristãos andem em retidão, que se abstenham de toda a aparência do mal, de acordo com o versículo 22. E por quê? Para sermos encontrados livres de manchas quando o Senhor vier para nos levar com ele. Vamos ler uma outra passagem em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Aqui também refere-se a estarmos preparados em vista do retorno do Senhor. Paulo disse: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Esta é uma última exortação para um jovem servo de Cristo e um chamado à fidelidade. Quando está dizendo a este jovem Timóteo para pregar a palavra em todas as oportunidades, independentemente do preconceito, noções pré-concebidas daqueles que se opunham a ele? O que ele está dizendo aqui é: esteja pronto para a ação, ainda que a oportunidade seja favorável ou não, faça em todo o tempo. O pregador terá que lidar com o pecado, que é o que está na mente de Paulo ao usar as palavras reprovar e repreender. Mas ele não deve ser impaciente ou ministrar com o espírito errado. Ele deve ser paciente com seus ouvintes e não irritar-se com a teimosia de alguns. Nós, pregadores, temos que estar em guarda, devemos ser fiéis à palavra de Deus. Agora, há duas razões para esta exortação. Primeiro, nem todo mundo quer ouvir esse tipo de pregação. Isso está claro nos versículos 3 e 4. E, em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo virá outra vez e devemos estar prontos para o tribunal de Cristo. Nenhum de nós vai deixar de prestar contas de nossa mordomia. Bom, vamos ler agora a passagem de Paulo, desta vez em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Novamente nos é apresentado outro desafio para viver retamente, considerando o retorno do Senhor.
Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Isto refere-se às duas vindas de Cristo. A primeira já está no passado, está associada à graça. A graça de Deus se manifestou trazendo a salvação. Mas a segunda vinda é futuro, está associada à glória. É chamada de bem-aventurada esperança, aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus. As duas vindas de Cristo, a primeira em graça e a segunda em glória, estão nos versículos 11 e 12, respectivamente. A primeira, olhando para trás para um evento do passado, e a segunda, olhando adiante para um evento futuro. Entre os dois versículos que registram as duas vindas, aparece uma declaração de grande importância. Está no versículo 12, com a segunda aparição de Cristo diante de nós, devemos nos submeter ao processo disciplinar da graça. Devemos despojar nossas mentes de toda irreverência e impiedade para com Deus. Devemos negar os desejos mundanos, os desejos que têm características do presente século. Somos exortados a viver sobriamente. Isto significa viver em retidão perante o nosso próximo. Somos exortados a viver em santidade, que é uma condição correta diante de Deus. Portanto, vemos, querido amigo, que esses versículos nos ensinam que a esperança do retorno de Cristo provê incentivo e estímulo para uma vida justa. Como um cristão pode dizer que está esperando o Senhor Jesus Cristo se ele não está vivendo uma vida santa? Vamos ler alguns versículos que Pedro escreveu. 1 Pedro 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Agora observe o capítulo 4 de 1 Pedro, versículos 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. As provações estão presentes na vida de todos os filhos de Deus em algum momento. E sua finalidade é testar a fé. Mas nem todos os filhos de Deus têm vitória em meio às provas. Nem sempre somos aprovados. Lembro de Abraão, que confiou em Deus até a fome aparecer. E quando ele perdeu algumas coisas materiais, ele desceu ao Egito. Alguns de nós não fazemos melhor que Abraão quando as provas surgem em nossas vidas. Assim como Pedro, também existem aqueles cuja fé falha nas provas da vida. Aqueles que têm suportado vitoriosamente as provações da vida receberão a honra e a glória do Senhor na sua vinda. Em algumas provas podemos perder a honra, o louvor e a glória aqui na terra, mas quanto mais desejosos estamos por sofrer por Cristo agora, maior vitória receberemos dele quando sairmos vitoriosos da provação. Aqui, Cristo é glorificado, mas quando ele retornar, fará com que aqueles que têm compartilhado os seus sofrimentos devido à santidade, compartilhem com ele a sua glória. Oh, amigo, se você está desencorajado ou em uma cama de hospital sofrendo, amigo, deixe-me encorajá-lo a ser sincero com o Senhor Jesus. Se você está passando por um teste muito duro, águas profundas, e não consegue entender por que tudo isso está acontecendo com você, eu te peço algo, seja fiel. Fiel ao Senhor Jesus Cristo, pois quando ele voltar, ele recompensará a sua fidelidade na hora da provação. Em 1 João 2, 28, novamente temos um texto que se refere a estar pronto antes do retorno do Senhor, que diz: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Observe as palavras para que quando ele se manifestar. Sublinhe aí na sua Bíblia. O texto diz que nós não sabemos quando ele virá. Em vista disso, somos encorajados a esperar nele. Isto significa que não devemos deixar nada quebrar a nossa comunhão com o Senhor. Como nos sentiríamos quando o Senhor aparecer e estivermos fora da comunhão com ele? Há apenas uma palavra em 1 João 2,28 que descreve como nos sentiremos. A palavra é envergonhados. Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda.
Eu creio que todo mundo, em algum momento, teve esse sentimento horrível de vergonha que nos paralisa quando alguém que amamos e que nos ama nos encontram fazendo algo errado. Amigo, se quando Cristo voltar não estivermos andando em comunhão com Ele e com pecados não confessados, ficaremos totalmente envergonhados. Enoque estava pronto para o seu arrebatamento. Um dia, enquanto caminhava com Deus, tendo comunhão com Deus, de repente ele desapareceu. Gênesis 5:24 diz: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque não estava envergonhado quando de repente o Senhor o chamou para ir para casa com ele. Não houve um silêncio constrangedor, ele estava pronto. Ele não estava se preparando, ele estava pronto, preparado. Agora leia 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aqui novamente temos a mesma declaração que em 1 João 2:28, e sugiro que você novamente sublinhe aí na sua Bíblia as palavras: quando ele se manifestar. Há uma bem-aventurada esperança para o cristão, que é ver Jesus Cristo como ele é, porque assim como é, o veremos. O dia está se aproximando, e pode ser logo quando o Senhor vier para nós, cristãos, e o veremos como ele é. Amado, a esperança de ver Cristo como ele é deve produzir em cada um de nós um santo desejo de ser como ele é. A nossa esperança está na vinda de Cristo? Se assim for, vamos nos guardar da corrupção do mundo e estar prontos para encontrá-lo quando ele vier. Agora, para concluir o estudo de hoje, vamos examinar rapidamente as palavras de Paulo aos Coríntios sobre o arrebatamento. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Há algumas verdades importantes aqui que não devemos ignorar nesta revelação bíblica do arrebatamento dos santos. A primeira é que é um mistério, não algo misterioso, mas uma verdade que nunca foi revelada, até Paulo falar sobre isso. Ele diz que nem todos dormiremos. Significa que nem todos estaremos mortos fisicamente. Haverá cristãos vivos quando o Senhor voltar. A segunda verdade estabelecida aqui é o arrebatamento será repentino. Vai acontecer em um momento, no abrir e fechar de olhos. A terceira verdade diz respeito ao elemento tempo, ante a última trombeta. Isto se refere à trombeta de Deus, assim como em 1 Tessalonicenses 4,16. Não se refere a uma trombeta tocada por um anjo. Portanto, não podemos unir esta trombeta com as trombetas do julgamento do livro de Apocalipse. Esta é a vinda de Cristo para reunir-se com os seus. Deixe-me perguntar uma coisa, amigo. Você está pronto para o retorno do Senhor? Duas coisas são iminentes. A palavra iminente significa um evento que pode ocorrer já, a qualquer momento. Duas coisas podem acontecer já, a qualquer momento. Primeira, qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. Isso é fato. Segundo, Cristo pode vir a qualquer momento. Isso também é fato. Você está pronto para um desses eventos? Se assim for, louve a Deus por isso. Caso contrário, amigo, comece a se preparar. E se você que está ouvindo o programa e ainda não é salvo, confie em Jesus Cristo como seu Salvador. E você será salvo para sempre. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.